Minha filha, eu vou te falar uma coisa, vou te dar um conselho. Se cuida, meu amor. Vai por aí achando que todo homem vai ser o príncipe encantado, vai ser o pai dos seus filhos. Não sai da minha história, meu amor. Achei que seu pai ia ser um bom homem, agora eu tô aqui, sozinha, cuidando de você com muita dificuldade. Então se cuida, meu amor. Se preserva. Ser mãe solteira é muito difícil. Ainda mais sendo nova, como eu fui e como você é. Bom, eu realmente era nova, mas não era boba. Com todos os sermões da minha mãe e todas as histórias que ela já havia me contado, eu nunca gostaria de ficar grávida. Na verdade, os alertas eram tantos que mesmo se eu fosse casada, a ideia de ter uma criança seria repensada muitas e muitas vezes e com muito cuidado. Mas acabou acontecendo. Conheci um rapaz aos 16 anos, me envolvi imediatamente com ele e com tudo que ele poderia me oferecer, eu engravidei. Sim, tudo que minha mãe havia falado aconteceu. No momento em que ele soube de tudo, o príncipe virou sapo. O quê? Grávida? Você só pode estar louca, né? Eu nem terminei o ensino médio ainda. Eu não tenho como assumir um filho agora, Juliana. E como se não bastasse a reação dele, eu ainda precisaria enfrentar o pior: a reação da minha mãe. A pessoa que me falou todas aquelas palavras, várias e várias vezes. Essa era a pior coisa que eu poderia fazer naquela altura da vida. Mãe, a gente precisa conversar. O que foi, Ju? Tá tudo bem? Tá tudo bem, quer dizer... eu espero que fique tudo bem. O que né? aconteceu? Fala logo, não me deixa nervosa. Mãe, Então, mãe, eu tô grávida, mãe. Por favor, mãe, não me mata. Eu sei que você sempre falou sobre isso, que me ensinou como as coisas deveriam ser feitas, mas aconteceu, mãe. Me desculpa, pelo amor de Deus, mãe. Me perdoa, mãe. Você tá de brincadeira comigo, né? Você tá achando que eu sou palhaça, é? Eu não te avisei. Eu te falei tanto, mas tanto. Ai, você achou que eu tava exagerando, né? Agora nem me vem com essa. Mais uma boca comendo dentro dessa casa. Meu Deus. Mas, mãe... Mais nada, Juliana. Eu não dou conta de nem de criar você, de te alimentar. Imagina com um bebê, nesse inverno que a gente vive. Eu não tinha nem como discordar, né? Eu sabia de tudo que ela estava falando. Mas, querendo ou não, agora não adiantava chorar pelo leite derramado. Essa criança já era minha e tinha todo o meu coração. Mas o da minha mãe, não. A negação pelo meu filho era evidente dia após dia da minha gravidez. Minha mãe não amenizou a situação nem por um segundo. Ela nunca deixou faltar cuidados básicos para minha gravidez. Mas emocionalmente eu estava destruída. Não recebi qualquer tipo de carinho, qualquer palavra amiga, nada. Só o básico mesmo para sobreviver e fazer o meu bebê nascer. Os quase 9 meses de gravidez se passaram e eu tive um lindo menino que coloquei o nome de Igor. Eu era tão nova e ao mesmo tempo já me sentia uma mãe tão completa. É uma sensação inexplicável, mas ainda me sentia incomodada com as atitudes da minha mãe. O Igor chorava muito nos primeiros meses e realmente dava muito trabalho. Às vezes nem o peito, nem o colo, música para dormir, chazinho, nada fazia ele se acalmar. Passamos noites e mais noites em claro tentando adaptar o sono dele e acalmá-lo. Mas foi muito difícil. Minha mãe reclamava a noite toda por não conseguir dormir e também falava muito comigo, sobre os gastos que o bebê estava trazendo para dentro de casa. E eu não tinha o que fazer. Não poderia reclamar de nada, tentar ajudar ou qualquer coisa. Eu não tinha como trabalhar. Com quem ia ficar o Igor, um recém-nascido? Era impossível. O tempo foi passando e nada do meu bebê colaborar durante a noite. Filhinho, pelo amor de Deus, dorme. Para de chorar.
A mãe também precisa descansar. Ô mãe! Mãe, me ajuda, por favor. Eu não sei há quantos dias eu não durmo. O Igor não para de chorar, mãe. Me ajuda. E eu te avisei, não avisei? Não é fácil. Mas a escolha foi sua, não foi? Ou você não sabia como ficava grávida? Daqui, passa ali pra mim. E por incrível que pareça, a mágica acontecia. Todas as vezes que a minha mãe apoiava a cabeça do Igor no peito e balançava, ele por alguns segundos, pronto. O quarto ganhava uma paz irreconhecível. Ele parava de chorar na hora e se acalmava no mesmo instante. Era impressionante, mas na minha cabeça não fazia sentido. Como era possível ele ficar calmo nos braços da pessoa que mais negou a sua chegada? Não sei, mas funcionava quando eu precisava. Algumas outras situações foram aproximando e criando rotinas entre os dois. Rotinas e momentos de neto e avó. Às vezes eu ficava só de canto, escondido, olhando como eles estavam se dando bem, crescendo juntos e aprendendo um com o outro. Me emocionava, sabe? De verdade. Quem é o bebê da vovó? É a coisa mais linda da vó. Finalmente, minha mãe estava aceitando meu filho como um verdadeiro membro da sua família e da sua vida. Estava sendo uma avó realizada, mais do que completa. Eu não tinha nem como agradecer a Deus por ela ser uma mãe e uma avó tão presente. Muitos anos se passaram e o Igor cresceu. Nossa vida foi melhorando e eu conheci um rapaz que tinha quase a minha idade. Nos aproximamos e em pouco tempo começamos a namorar. Ele é o Emerson. O Emerson morava em outra cidade, mas por demandas de trabalho estava sempre por perto. Ele era um moço já independente, de vida formada e muito bem resolvido. Ele adorava o Igor e com os anos de namoro já considerava meu filho como parte da própria família. Eu não poderia estar mais realizada e satisfeita. Apesar do sofrimento que passei durante a descoberta da gravidez, da inexperiência de uma jovem de 16 anos, o tempo ajeitou o presente que foi ter o Igor na minha vida, com uma avó maravilhosa e um companheiro que muitas vezes o chamava até de filho. Até que um certo dia, o Emerson me surpreendeu. Ju, você quer se casar comigo? Meu Deus, Emerson. Claro que sim. Claro que eu quero. Eu estava completamente apaixonada e pronta para casar com o verdadeiro amor da minha vida. Um homem de bem que dava carinho ao meu filho e sabia me respeitar em todos os sentidos. Mas com o pedido de casamento, outras questões apareceram. Como, por exemplo, morar na nossa própria casa, construirmos o nosso cantinho, coisas que todo casal quer, não é? Apesar de entender a necessidade disso, eu sempre pensei na minha mãe. O Emerson não era da minha região e estava sempre indo e voltando para vários lugares. A cidade que eu morava com a minha mãe não era a mais estratégica para ele. E eu não tinha escolha, teria que me mudar para longe, 400 quilômetros de onde a minha mãe morava. A minha felicidade estava em jogo e eu precisava seguir com a minha vida, com o meu marido, com meu filho. Mas as coisas não seguiram tão fáceis. Mãe, nós temos uma novidade para contar. Nós alugamos a nossa casinha no interior. Um lugar lindo, mãe. A senhora precisa conhecer. Mas filha, como assim? Vocês vão se mudar e nem é pra perto. E o Igor? Como eu vou ficar sem o Igor? Sem você? Ah, mãe, a senhora pode ir com a gente. A casa é grande. Imagina, claro que não. Como vou deixar minhas coisas aqui? A minha vida tá todinha aqui, incluindo você e o Igor, Juliana. Você não pode fazer isso comigo agora. E eu me encontrei num caminho cruzado, quase sem solução. Ou agradava minha mãe, ou agradava meu marido.
e até mesmo a mim. Essa era a minha vontade. Eu sabia da dificuldade que a minha mãe passaria em nos ter longe dela. Mas era a minha vida, o meu momento de despertar minhas vontades, escrever a minha história como mulher, como esposa, como mãe. Em pouco tempo, o Emerson, o Igor e eu nos mudamos para nossa casa, para o nosso lugar. E a minha mãe, infelizmente, não aceitou até agora. Quando ela me liga, é só para falar com o Igor. Os dois ficam horas pendurados no celular, fofocando e jogando conversa fora. Me alegra muito ver que minha mãe e meu filho construíram uma relação linda como avó e neto. Mas me parte o coração imaginar que ela me considera uma pessoa ingrata, uma pessoa que não reconhece tudo que ela fez por mim para sobreviver e criar o meu filho. Nossa relação está completamente estremecida. Ela com os motivos dela e eu com os meus. Mas seguimos assim, até quando ela finalmente compreender que ela precisa seguir com a vida dela e eu com a minha. O amor e a relação que ela plantou há muitos anos com o Igor dá frutos diários, mas infelizmente ela não aparece para colhê-los. Esse é o primeiro dia das mães que eu passo longe da minha mãe. Não só fisicamente, como emocionalmente. Sinto ela distante dentro do meu coração, mas não consigo abrir mão da minha vida para viver a vontade dela. Aconteceu comigo.